Mas aqui com Carol Nogueira a gente continua o nosso tema, o nosso assunto, porque moda é a sua praia? É. Moda, comportamento, ser humano. Porque quando eu comecei os meus estudos, eu não quis ficar só na moda. Então, fui a fundo realmente ali no comportamento humano. Fui estudar psicanálise também, para entender melhor a relação das pessoas com a vestimenta, com a autoimagem. Então, hoje, eu não trabalho... Antigamente, no comecinho, eu trabalhava só com a roupa. Hoje é diferente. Hoje eu trabalho tanto a parte interna, a autoimagem, como a pessoa se vê, e depois essa parte externa. Porque é um trabalho em conjunto. Então, é a pessoa, é o como a pessoa se vê e também a vestimenta que faz o papel dela, para ajudar na hora que a pessoa se olha ali no espelho. Então, tem que ter aquele gatilho interno, mas o externo também ajuda. E posso aproveitar a sua presença aqui só para dar um ganchinho para nós? No primeiro momento do programa, no primeiro bloco, nós conversamos com o Wendel, especialista nesse currículo e orientações para um bom currículo e um bom emprego, né, na expectativa de um bom emprego. E ele falou uma coisa que na hora eu lembrei de você. Ele falou assim, quando vai para uma entrevista... tem que tomar cuidado com a vestimenta, com a roupa. Exatamente. Esse tipo de orientação você também dá? Também dou. É importante você ver o cargo que você está se candidatando e também como que é a diretriz da empresa. Então, algumas empresas são um pouco mais flexíveis, inclusive dependendo da área também. Então, se é uma área, por exemplo, de arte, de publicidade, a vestimenta ela acaba sendo um pouco mais liberal, vamos dizer assim. Não é aquela coisa, lógica, extremamente casual, precisa ter o bom senso. Mas é diferente, por exemplo, de uma vaga de um executivo, que é algo muito mais formal. Por exemplo, área de TI também. A área de TI, que está super em alta, tem muitas vagas hoje no mercado, é algo que já é mais semi-casual. Então, não é algo que você precisa ir ali todo engravatado, não tem essa necessidade. Você pode ir com uma roupa ali meio termo. Perfeito. Bom, essa foi só uma dica para completar o nosso tema de hoje do início do programa, mas eu quero falar sobre essa autoimagem que você estudou. Tem muitas pessoas que se olham no espelho e não gostam do que veem. O que você acha que contribui para que essa pessoa tenha essa imagem tão depreciativa de si mesma? Existem vários motivos. Um dos motivos pode ser que, por exemplo, durante a infância, essa pessoa nunca ouviu elogio, aí já começou a criar aquela autodepreciação. De repente, os coleguinhas faziam bullying, então falava mal da pessoa, ou do cabelo, ou do corpo, e isso foi internalizando na pessoa. A pessoa ela não tinha ali o psicológico muito forte, ali, muito firme em si, centrado em si, para poder falar, não, eu não sou isso que essa pessoa está falando. Então, o que é importante? Desde até, né, de novos, a gente que é pai e mãe, já começar a educar também as crianças a se ver, a se amar e a se autovalorizar. Todo mundo tem o seu valor. Deus, inclusive, tem uma forminha especial para todo mundo. Ó, a gente está entrando aí na Páscoa, não tem as forminhas de ovo de Páscoa, mas a gente não é igual essas forminhas que é tudo igual. Não, Deus criou uma forminha especial para cada pessoa. Então, cada pessoa tem algo especial. Então, de repente, por exemplo, eu gosto muito do seu cabelo, mas o meu cabelo também é bonito. Então, é importante, sim, vamos apreciar os outros e nos apreciarmos também. Não gostei do cabelo de fulano. Fulano está acima do peso. Cada um é cada um, deixa a vida dele, porque você está olhando para fora. Então, as pessoas precisam voltar a olhar para dentro, elas têm olhado muito para fora. E quando você olha muito para fora, você se perde de si. Então, Nossa, primeiro... eu gostei disso. Porque primeiro você tem que o quê? Conversar com Deus, acima de tudo, é o que eu falo. Faz pouco tempo até eu estava conversando com a minha filha a respeito de valores. Então, uma coisa que eu falei para ela, acima de tudo tem que estar Deus, porque Ele que vai te orientar em tudo. Ele vai ser seu melhor mentor, seu melhor professor, enfim. Ele que vai orientar porque foi Ele que nos criou. A partir disso, quais são os seus valores? O que Ele te deu de presente para essa vida? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma oratória maravilhosa. Tem outras pessoas que conseguem ali ter uma dança ali com o corpo, uma linguagem corporal que ela fala com o corpo. Então, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem algo ali especial dentro dela. E aí as roupas vêm para ajudar. Então, eu ia falar, quando a pessoa não consegue ver isso, né? Mas, no caso, por exemplo, hoje nós vamos falar dessa beleza que as roupas completam. Quando a pessoa está muito insatisfeita com o seu corpo, ela precisa aprender a entender o que a roupa vai falar para ela e o que ela vai dizer com a roupa também. Isso, mas antes disso, antes de ir para a roupa, eu sempre converso com a pessoa o que o corpo dela está comunicando. Então, se ela estiver insatisfeita com o corpo,
vai falar só coisas ruins. Aí o que hoje, assim, a moda tradicional traz? Você tem um corpo que seu quadril é grande e seu ombro é pequeno. Então, aí você vai pegar e vai colocar volume na parte de cima. Eu já trabalhei esse método, é um método tradicional que hoje eu não trabalho mais. Por quê? Porque vai te encaixar dentro de um padrão, mas não vai ali na causa, não vai naquela ferida, naquele machucado. Então, por isso que eu quis estudar a fundo o comportamento para ir na ferida, para cutucar sim essa ferida. Por quê? Porque cutucando essa ferida, a gente vai sarar ela. E aí você vai poder usar o que você quiser. Vai tirar a casquinha, vai sangrar, mas vai sarar mais rápido. Vai sarar. Então, voltando, vou até pegar esse exemplo, tá? Em relação ao quadril maior em relação aos ombros. Eu não gosto do quadril porque eu tenho um quadril muito grande. Pessoas que normalmente têm um quadril muito grande são mais espiritualizadas. Tem essa tendência. E aí, você pode o quê? Ou manter esse formato do corpo, ou então você pode sim disfarçar, mas não precisa necessariamente colocar um monte de volume em cima, a não ser que você queira. Você pode fazer isso também. Ou, por exemplo, o inverso. Tem pessoas que têm o ombro, mulheres que têm o ombro muito largo em relação ao quadril. São mulheres muito fortes, muita força. E a gente precisa dessas personalidades diferentes aqui no mundo. Volta àquilo que eu falei. Deus não fez as pessoas iguais. Não fez com a mesma forma para todo mundo. Todo mundo é especial porque todo mundo tem o seu papel aqui no mundo. Então, a gente precisa de pessoas que são mais espiritualizadas, outras que são ali realmente do combate, que vão lutar. Eu mesmo, por exemplo, eu tive que, assim, criar uma força gigantesca. Eu criei minha filha sozinha em São Paulo. Fiquei 10 anos só eu e ela. Então, assim, não foi fácil. Ela pequena. Eu trabalhando, no começo eu era CLT, enquanto eu ainda não tinha a empresa. Então, era difícil. Ela ficava o dia inteiro na escola, eu ficava o dia inteiro no trabalho. Então, assim, ali teve que surgir uma Carol forte que eu nem sabia que existia. Hoje eu falo pra minha mãe, mãe, de onde eu tirei tanta força? Nossa, eu olho pra trás e falo, meu Deus. Então, assim, às vezes você tem até uma força aí que você nem sabe que você tem. Mas tenho certeza que tá aí dentro. E aí as roupas a gente consegue usar. Vamos dar uma olhada nas roupas? Porque eu já vou falando Pode passar. Pode? Já vou mostrando aqui. Vai aqui? Então, por exemplo, esse aqui é um modelo de peça que serve tanto para a pessoa que eu falei que tem os ombros mais largos, quanto com o quadril mais largo. Por quê? Se vocês perceberem, ela faz mais ou menos um formato em A. Então, esse formato em A dá um caimento que modela o corpo. Modela e, inclusive, ele alonga também. Então, aqui, quando a gente olha o nosso olho, ele sempre faz uma medição, ele faz comparação de tamanhos, de formas e em relação a contraste de cores também. Então, quando a gente coloca uma peça assim, por exemplo, nesse formato em A na parte de baixo, o olho não sabe muito bem qual que é a forma do corpo. Por quê? Porque ele está lendo esse formato em A. Então, e você consegue administrar, não é muito justo também, então não marca muito o corpo e fica super bonito. Aí, uma outra coisa. Eu vou levantar e vou aqui tá? com você, Carolzinha. Porque aí eu fico do lado de cá. Eu não quis te atrapalhar, mas eu quero ver de perto também. Né? Esse é o formato A. O formato A é para... Então, ajuda... Isso, quem se incomoda com o quadril. Tá. Então, pode usar esse tipo aqui de vestimenta. Porque aqui, quando o nosso olho, ele bate aqui o raio-x, ele não vai identificar como que é o formato do corpo em si, do quadril em si. Por quê? Porque ele vai enxergar a forma em A. Então, é esse formato que ele vai enxergar. Sem falar que, por exemplo, poxa, eu não tenho muita cintura. Se você perceber, esse formato, ele cria uma cintura também. E aí você coloca uma peça na parte de cima, e aí você cria o que a gente chama de blusê. Você coloca aqui pra dentro e deixa aqui um pouquinho mais soltinho em cima. Ele cria uma cintura. Então, poxa, eu queria tanto ter uma cintura. Você pode criar com a roupa. É possível. E aí você consegue criando esse blusê, colocando dessa forma. Eu falei também em relação a pessoas que têm o ombro com bastante estrutura. Pessoa com muita força. De repente, ela quer suavizar um pouco essa força. Ela pode usar as listras verticais. E olha só a diferença. Essa aqui é uma listra vertical bem fininha e eu também estou com uma listra vertical, só que a minha é mais larga, mais grossinha. Tem diferença na comunicação. Então, a fininha, ela vai trazer mais suavidade na imagem. Já a mais larguinha, ela traz mais força e mais estrutura. Você percebe que ela traz um pouco mais de peso? Então, se for uma pessoa que tem mais ombros, costas mais largas, mais força, o ideal é essa aqui. A mais fininha se ela quiser suavizar.
Se ela quiser suavizar. Isso, se ela quiser suavizar. mostrar a sua força, pode usar uma listra a mais larga. A mais larga vai até harmonizar, por conta da estrutura dela. Normalmente quem tem o ombro mais largo já tem uma estrutura também maior. Então vai harmonizar bastante. Uma outra coisa também que eu sempre falo é da pessoa não se vestir de qualquer jeito, mesmo estando em casa. Então, às vezes, por exemplo, tem muita mãe artesã, vou ficar em casa, estou trabalhando de casa, estou cuidando da criança de casa, não tem por que eu me arrumar. Aí coloca aquela camisetona velha, com furinho, de campanha, de propaganda, o cabelo, né, faz aquele birote no cabelo, aquele coque, não passa nada no rosto. Mas é quando você passa na frente do espelho, quando você passa na frente das janelas da sua casa, que você vê ali o seu reflexo, que mensagem você está mandando para você? Desse autocuidado, como você está cuidando do corpo que Deus te deu, dessa forminha especial que Deus te deu. Então é importante também a gente se arrumar. Mas nossa, eu vou me arrumar toda só para ficar em casa? Não, você vai se arrumar para você, para sua família, para os seus amigos. De repente um vizinho, você vai lá colocar o lixo na rua, não importa que você só vai colocar o lixo na rua. Seja bonita, apresentável, e isso vai trabalhar também a tua autoestima, o como você se vê. Esse autocuidado. Então, ele é muito importante. Até eu gravei ontem uns stories, depois eu joguei até já no meu Reels, porque um monte de gente mandou perguntando e elogiando a maquiagem. Ontem eu fiz uma maquiagem super básica, que é do dia a dia, que é protetor solar com cor, rímel, um pouquinho de blush. Então, assim, é coisa muito simples. Você não leva nem 10 minutos. É rapidinho, você se sente bem, você se vê bem. Então, quando a gente fala de se arrumar, não é nada muito, assim, mirabolante. Glamouroso. Exato. Uma outra coisa, você vai numa festa de aniversário, você vai de qualquer jeito? Não vai de qualquer jeito. Então, por que para se arrumar para você, você vai ficar de qualquer jeito? Legal. Então, você tem que ser também uma pessoa importante. Para si mesma. É o externo que eu falei aquela hora. Então, as pessoas, elas estão olhando muito para o externo. Cadê você? Cadê você se olhar? Cadê você se amar? Então, isso é muito importante. Inclusive, o rosa ajuda muito nisso também. A feminilidade, ao amor. Então, hoje eu vim até de rosa aqui, já para casar um efeito com a psicologia das cores para vocês aí em casa. Inclusive, a gente tem, né, flores lindas aqui rosa. Rosas? A mesa também do Dia das Mulheres, com os livros, os acessórios. É tudo rosa. Tudo no tom rosa, Então, inclusive, aproveita, gente, aquele colar eu achei uma graça, com pingente vermelho. Muito lindo, com escapulário. Aproveita. O acessório, ele também é uma grande ferramenta que vocês podem utilizar. E aqui as peças de roupa. Então, por exemplo, algo para ajudar na feminilidade. Aqui eu trouxe uma oncinha. A oncinha, tá vendo que aqui ela tem camadas? As camadas, elas trazem movimento. Então, isso aqui também ajuda na energia feminina, a estimular o feminino, a mulher que existe dentro de você. Porque o que acontece, às vezes com o dia a dia, a pessoa vai... É lavar roupa, é arrumar casa, é fazer comida, e a pessoa vai se esquecendo dela. E as mulheres tendem a perder a feminilidade dela, que é aquele movimento suave, que é aquela doçura. Então, os tecidos mais leves ajudam também a trazer essa doçura de volta, porque você acaba se mexendo conforme o tecido. Se você perceber, quando a gente coloca blazer, a gente não fica meio rígida? Fica endurecida. Com uma peça assim mais soltinha, em camadas, mais leve, a gente não fica rígido, nós ficamos mais leves, mais soltas. Então isso acaba ajudando também. Uma outra coisa também, até trouxe aqui essa bermudinha. Inclusive essa bermudinha era uma calça minha. Aí eu cortei e fiz a barra. Transformei em shortinho. Então hoje eu uso muito mais. Por que eu trouxe esse shortinho aqui para mostrar para vocês? Porque muita gente usa só os shortinhos jeans. Experimenta usar um shorts de algodão, um shorts de linho. Você vai ver que você vai se sentir... Isso é linho? É linho. Você vai se sentir mais arrumada e mais bonita do que o famoso shortinhos jeans. Shortinhos jeans deixa pra praia, pra um dia ou outro, mas não usa como uniforme, porque tem gente que usa como uniforme. Então, que impacto isso vai ter para você, na sua família? Então, faz uma produção bonita, coloca um vestido bonito, vai receber o seu marido quando ele chegar do trabalho, vai receber ele lá na porta, toda bonita, cheirosa, com cabelo arrumado. Tem perguntas aqui para você, Carol. A Juliana Ju colocou assim: como ter uma postura elegante sem gastar muito? E depois ela fez uma outra pergunta, se você concorda que o corpo do outro não se comenta. Perfeito, o corpo do outro não se comenta. Exatamente isso. Nós temos que olhar para nós. O outro é do outro, o outro é do outro. E muito menos perguntar também.
Então, às vezes, por exemplo, a mulher tá com barriguinha, você tá grávida? Nossa, isso mata. Nunca, jamais perguntem isso. Esperem a pessoa falar. Por favor, esperem a pessoa falar. E às vezes a pessoa nem quer falar também, enfim. Então, deixa quieto, não pergunta, a não ser que a pessoa fale, aí você deseja felicitações, enfim, aí é diferente, mas nunca perguntem ou comentem. Então, a postura elegante tem a ver, inclusive, até com a palavra postura, então em relação também à coluna vertebral. Por quê? Porque a gente tem mania de ficar assim. Ainda mais agora com os celulares, está todo mundo ficando corcundo. Tá mesmo. Então, presta atenção na sua coluna. Até porque quando a gente alinha aqui a coluna, a gente se conecta mais ali com Deus para receber, está pronto ali para receber a energia dele. E as roupas, que nem eu dei aqui o exemplo, evita shortinhos jeans, essas roupas mais velhas, com furinho, com bolinha. Tenta investir em outras peças, dá uma olhada no seu armário, eu tenho certeza que tem alguma coisa. E, inclusive, como eu dei o exemplo aqui para vocês, esse aqui era uma calça, eu cortei e fiz shorts. Então, é possível. Oba, gostei disso. Então, assim, opção no armário sempre tem. O importante é você se conhecer, conheça o teu corpo, experimenta as peças, vê o que você se sente bem, o que você não sente. Sempre, cores mais claras, elas vão aumentar, vão chamar mais atenção e as cores escuras vão diminuir. Então, por exemplo, esses shorts aqui, o azul marinho, se a gente colocar um branco do lado dele, o branco vai aumentar muito mais o quadril, chamar muito mais atenção do que ele. Os babados, drapeados, estampas também, eles acabam aumentando, criando o volume. Então aí você coloca onde você quer mais volume ali no seu corpo. E primeiro de tudo, e o mais essencial é se amar, se olhar no espelho e se amar, se cuidar. E olha, agora eu tô vendo uma peça aqui do lado. O que você trouxe para comentar sobre essa peça vermelha linda que tá aqui? Linda, né? Esse aqui você pode usar ou aberto assim, como um colete, é de cor, mas é aquele couro que é de petróleo, italiano, que a gente chama de PU. E dá para usar assim aberto, com uma blusa por dentro, ou dá para usar fechado também, que ele tem o zíper aqui. Esse aqui é aquela história que eu falei do blazer, ele traz estrutura. Então, às vezes tem dia que a gente quer se sentir mais forte. Poxa, hoje, não sei, precisava por alguma peça de roupa, assim, para trazer energia. Peças com estrutura, couro, elas vão ajudar muito. Então, ó, tá calor. Essa aqui é sem manga, é manguinha curta. E ele já traz uma estrutura, ele tem uma ombreira aqui por dentro. Então, vai valorizar aqui a parte de cima. Vai valorizar a parte de cima, exatamente. Então, ele vai dar mais volume aqui na parte de cima. Deixa eu até colocar, olha. Um shortinho para vocês verem aqui como que fica, olha, tá vendo? E é um vermelho com azul marinho. O vermelho ele fica bem melhor com azul marinho do que com o preto. Então, quando vocês forem usar o vermelho, busquem sempre colocar com azul marinho. A não ser que seja um vermelho muito fechado, assim que nem a outra calça que eu mostrei. Aí ainda até dá para usar com preto. Mas se perceber aqui, ele aumenta bem os ombros. Então, ele dá mais destaque para essa região do corpo. E aí o vestido, esse vestido... Achei lindo! E olha só o modelo dele, como ele já desenha o corpo. Lembra que eu falei de criar a cintura? Esse aqui é um tipo de vestido, por exemplo, que ele cria a cintura mesmo para quem não tem cinturinha. Por quê? Porque ele afunila bem aqui na parte da cintura, ele abre os ombros e ele faz aquele A na parte de baixo, na parte da saia. Valoriza o corpo todo. Valoriza o corpo todo. Exatamente. E ele ainda tem o decote, então para quem tem muito busto, o decote ele dá uma acentuada. Porque se eu fechar demais, se eu fechar, por exemplo, aqui... Aí aparece todo o busto. Aumenta mais o volume. Aumenta mais. Carol. É lógico que o decote precisa tomar cuidado onde for, né? Nós estamos aí disponibilizando os contatos da Carol Nogueira, lembrando que ela é consultora de imagem e as dicas que ela trouxe hoje para nós são dicas para a vida, né? Mulheres, prestem atenção, depois ouçam novamente as dicas da Carol. Carol, é sempre um prazer ter você aqui. Eu adoro vir, eu já me sinto em casa. E é sua casa, com certeza. E olha, eu quero agradecer a Érica Marques, a Maria Helena Soleira, o Jorge Lúcio de Moraes, a Maria Aparecida Pereira Alves, Maria Helena Soleira, Nelly Damas, a Cléo, a Isabel Cristina, a Sônia Soares, todo mundo que esteve conosco aqui participando também pelo chat. Um beijo grande para vocês, até amanhã e até breve. Até breve. Beijo. Tchau, tchau.